Olá, eu sou o João Jorge. No vídeo de hoje é o último vídeo da série Bem-vindo ao nosso Bolo da Vida. Olha, eu adorei fazer essa minissérie. Essa minissérie, O Bolo da Vida, foi baseada numa história que o Adriano Camargo Hervero fez num curso que eu fiz sobre as ervas, né? Sobre a utilização das ervas na cura medicinal, e ele quis explicar os orixás, falar um pouco da mitologia africana. E sempre se fala em mitologia, a gente acha que é muito complicado. Ele falou, eu tenho um jeito bastante simples de explicar. Ele falou do bolo. E eu sempre achei que esse bolo merecia uma coisa maior do que uma historinha rápida de 3 minutos, né? E eu fiz 8 capítulos. Porque a mitologia africana, assim como toda a mitologia, imagina, há mais de 2.500 anos atrás. Não tinha papel, não tinha caneta, não tinha Google, não tinha celular, não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Nada. Como é que você descobre uma coisa e deixa aquilo registrado para que a humanidade possa utilizar esse conhecimento? Como você faria? Hã? Eles foram muito inteligentes, não só os africanos, mas todos os povos daquela época. Eles criavam o que hoje nós chamamos de mitologia, que era hoje a mitologia é o estudo dos mitos. Então eles criavam mitos, criavam historinhas, porque nada para fixar mais em nossa lembrança do que uma historinha. Se eu conto uma historinha para você, com certeza fica mais fácil de você guardar do que passar um conhecimento. Daqui 20 anos você não lembra mais o conhecimento, mas uma historinha bem contada, você lembra. Você lembra, daqui 20 aninhos você lembra. Então a mitologia é uma história que envolve, né, os personagens da mitologia. Os personagens são só símbolos identificando os mistérios, tá? Quando se fala em Oxalá, em Oxóssi, em Ansan, em Obaluaê, Iemanjá, Ogum, nada mais é do que personificação de alguma coisa que eles queriam dizer, tá? Simples assim. E o bolo da vida, ele exprime dentro das nossas atitudes aquilo que foi utilizado nas leis de criação do universo. O universo, para se expandir, ele começa com um mental, tá? Ele começa com um mental de eu preciso e quero ser fora alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu desejo algo, tá? Assim como a gente colocou nessa série o seu projeto, no caso um bolo, né? E o mental é regido por Oxalá. Oxalá é o que pensa, o bolo, mas só o pensamento ficaria em nada, ficaria só num pensamento. E aí vem o amor de Oxum e prepara toda a cozinha. Então o universo, primeiro vem a mentalidade do universo se expandir e cria-se as condições para que o universo se expanda. E para que o universo se expanda vem o terceiro elemento, que é o conhecimento, todos os elementos, tudo aquilo que é necessário para compor os átomos, os prótons, os nêutrons e tudo mais o que existe nós ainda desconhecemos. Ó, o vídeo ele tá ficando mais fraquinho, mais fortinho. É o sol, tá? Não liga não, eu não vou ficar arrumando. O sol vai, eu tô gravando durante o dia e o sol vem. Então, você tem, ó, o sol tá voltando. Olha que bonitinho, mas daqui a pouco ele fica meio fraquinho. Movimentos da natureza. E essas são forças da natureza. E daí do conhecimento ele passa para o equilíbrio, né? O que átomo dê com o que vai ser utilizado aonde, aquele planeta com aquilo, aquilo com aquilo outro, e todo esse misturado de coisas, né, nesse equilíbrio, dá origem a um novo mistério que seria a lei. A lei vem colocar primeiro, nós precisamos desenvolver os gases, depois dos gases nós precisamos desenvolver os gases adensados, para daí vir a matéria, enfim, tem todo um processo. Eu não sou cientista, mas tem todo um processo de ordenação. Depois de ordenação vem
vem a transformação, que é misturar, é a prática, é fazer o projeto vir para a mesa, né? E aí vem a geração, que foi o que eu falei no vídeo passado, a geração de Iemanjá que faz vir esse projeto todo para fora. E depois que esse projeto nasce e vem para fora, ele precisa ocupar um espaço, e precisa de um espaço vazio. E o dono, o senhor dos espaços, dono do vazio, é Exu. E Exu cria o espaço vazio. Então comece em Oxalá, passando pelo amor de Oxum, né, da frequência do amor, passando pela frequência do conhecimento de Oxóssi, que é o conhecimento, né, das coisas, depois pelo equilíbrio de Xangô. Depois do equilíbrio de Xangô, ele vem passando ali, depois de equilibrado, ele vem para a ordem, para a lei do que vem primeiro, que vem depois, de Ogum. Depois ele vem para a transformação de Obaloaê, que transforma toda essa teoria numa coisa mais prática, né? Transforma os ingredientes em uma massa de bolo. E aí essa massa de bolo entra no útero de Iemanjá e é gerada. Enfim, o bolo pensado por Oxalá existe ali, né? Gerado por Iemanjá. Porém, esse bolo precisa ocupar um espaço dentro da realidade. E aí Exu entra e abre um espaço vazio dentro da realidade para que esse bolo saia do plano astral e exista aqui. Então nós passamos, você passa, eu passo, quando a gente faz um novo projeto, uma nova tendência, nós passamos por tudo isso, nós concebemos mentalmente para depois com amor organizar tudo isso, para depois com conhecimento ver o que vai e o que não vai, para depois do conhecimento nós vamos para a parte do equilíbrio, o quanto que a gente vai pôr de cada coisa para não errar a mão. Depois nós temos uma ordem, o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois. Depois disso nós transformamos e o projeto começa a existir, ele começa a fazer parte, então nós transformamos aquele monte de teoria já numa outra coisa prática, e aí há um processo de geração, de gerar esse projeto, fazer esse projeto acontecer. E quando esse projeto acontece, ele precisa se fixar, ele precisa acontecer, ocupar um lugar na realidade. E é daí que vem a força do último orixá, não o último na sequência de ser um dos últimos, porque ele é um dos primeiros quando se faz qualquer culto, dentro da Umbanda ou até mesmo do Candomblé. Exu é o primeiro a ser saudado. Sem o espaço vazio nada é possível. Não adianta você ter um projeto maravilhoso, pronto, magnífico, e não tem aonde colocar esse projeto. Para que você vai fazer com ele? Vai ficar com um elefante branco na mão e falar onde eu ponho, não tem onde pôr. Exu é um dos princípios necessários, que é o vazio. Eu costumo falar desse projeto vazio como um projeto maravilhoso, que é uma taça. Uma taça só tem utilidade quando ela está vazia. Se você pegar uma taça cheia, ela não tem o menor significado. Uma taça cheia não serve para nada. Porque o que você vai fazer com a taça cheia? Você vai ter que esvaziar ela do líquido que ela tenha para depois colocar o líquido que você quer beber. Então você precisa de uma taça sempre vazia. O vazio é o reinado absoluto do início das coisas. E se você quer alguma coisa na sua vida, primeiro você tem que estar vazio. Você tem que estar aberto para que você possa ser preenchido. Se você já tem alguma coisa, não tem como colocar. Pega uma taça, ela pode estar cheia de ouro, mas se você quer tomar uma água, você vai ter que tirar esse ouro de dentro da taça para depois tomar água. E você vai falar, não, eu vou vender o ouro para depois tomar água. Não vamos delirar, é só... Quando a gente fala de mitologia, são hipóteses, são viagens, a gente tem que viajar de balão aqui na coisa. Esse foi o último vídeo que fecha hoje na força de Exu, dessa coisa maravilhosa que reina no vazio, que é necessário estar desocupado para que você ocupe. Se você quer algo na sua vida, reconheça que você ainda não o tem. E é essa sensação de não o tê-lo, de estar vazio, que você se abre para a vida, para que a vida o traga. E para que a vida o traga, você tem primeiro na sua cabeça, mentalmente, o que você quer, depois você prepara tudo com amor, depois você vai colocando conhecimento, do conhecimento você vai organizando isso de acordo com
as quantidades, o equilíbrio, o que vem, o que não vem, depois para ver o que vem primeiro, o que vem depois, que é a lei, a ordem, e para que depois de tudo isso você consiga transformar isso num projeto e aí gerar esse projeto, e aí sim, com o espaço vazio, esse projeto pode ocupar esse espaço vazio na sua vida. Caso contrário, se você acha que você já tem, então você não tem que fazer, já tem. Quem já tem não precisa, tem que fazer, tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso último vídeo da série de 1 de 8, falando sobre o bolo da vida e que o bolo da vida, da sua vida, possa ser feito, tá? Então, a historinha para finalizar é a seguinte: Oxalá pensou um bolo, aí vem Oxum, coloca florzinha na janela, FM, coloca tudo bonitinho e aí pronto, o bolo pode acontecer. E aí vem o conhecimento, Oxóssi diz não, não são bolos, são 2 ovos, são 3 xícaras de farinha, são 2 de açúcar, 100 gramas de margarina, 2 colherinhas de fermento. Ah, tá, ele já trouxe as quantidades, ele já até antecipou, trouxe aí um pouco de Xangô, que Xangô traria essas medidas, né? Eu errei, Oxóssi é que traz ovos, leite, farinha, tudo que precisa. Xangô é que vai dizer, são 2 xícaras de farinha, são 2 xícaras de açúcar, são 2 colheres de fermento, são 2 copos de leite, enfim. Depois disso vem Ogum dizendo, olha, primeiro tem uma ordem, bate a manteiga aí junto com o açúcar e a gema, separa as claras, bate em neve, depois você vai acrescentando o leite, depois você acrescenta a farinha, depois você coloca a clara. Por último de tudo, você coloca o fermento, mexe só um pouquinho e leva para assar. Pronto. Até aí já tem toda uma concepção estratégica, porém falta transformar isso. Então transformar vem o Baluaê, vai transformar a farinha, vai transformar os ovos, transformar o leite, tudo isso vai virar uma massa de bolo, você já não enxerga mais tudo que é separado, você vê tudo unificado. Nesse momento você pega essa massa de bolo e você gera ela na força de Iemanjá, ela coloca no forno no seu útero e gera. E aí, Exu precisa de um espaço vazio para esse bolo, pensado por Oxalá existir. Isso era a mitologia, o que a mitologia, segundo o que eu ouvi de Adriano Camargo, trouxe para esse, né, para esse bolo da vida. E eu desmembrei aqui trazendo esse bolo da vida. Aí você pergunta, e os outros orixás da mitologia? Gente, não dá para colocar, são 200 e poucos orixás. O que são esses orixás? São as personificações, as pessoas. Imagina uma história, eu conto uma história para você, você vai contar para o outro, para o vizinho, que conta para o outro, 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 para o outro. Daqui 2000 e poucos anos, essa história já está enorme. Então eu estou simplificando, eu estou trazendo dentro de um básico para a gente entender. Todas são forças, cada uma podia entrar e falar sobre alguma coisa, mas a gente reuniu algumas apenas, tá bom? Eu vou ficando por aqui para isso não ficar muito comprido. Como esse foi o último vídeo, eu adorei fazer ele com um pouco mais de carinho, um pouco mais de demora. Mas é aí, você quer fazer o bolo da sua vida? Então, bora fazer. Começa pensando, segue os outros passos. Se você não entendeu nada disso, corre e vê o começo de toda essa série, tá? Vídeo número 1, vídeo número 2, vídeo número 3, 4, 5, 6 e 7. 7 vídeos, esse é o 8º. E aí você vai entender direitinho, tá bom? Passo a passo. Um grande abraço, fica com você e a gente se vê num próximo vídeo. Gratidão. Gratidão.